Boa noite, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro cenário temático do Brasil e hoje o nosso convidado está incrível, porque eu tenho certeza que as coisas que ele tem, as experiências que ele já viveu, vai contribuir muito nos nossos resultados, tá? Mas antes de eu te apresentar o nosso convidado, é óbvio, né, que eu vou fazer aquilo que eu faço todos os episódios. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, essa é a maneira mais genuína de você nos ajudar, de retribuir esse conteúdo magnífico que a gente traz para você gratuitamente. Se você nos escuta no Spotify, é muito importante que você dê as 5 estrelinhas aí, que você nos avalie com 5 estrelas, porque dessa forma as plataformas entendem que o conteúdo é relevante e acabam entregando para outras pessoas, tá bom? Então, sem mais delongas, Bruno Hora, seja bem-vindo à Forja, irmão. Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Cara, que cenário. Tô me Você sentindo curtiu? numa série de época aqui. Não, e você vai ver que no final a gente vai sair caçar uns javali pra Ah, legal. almoçar e tal. Tô pronto. Não sei se eu vim com o carro estava adequado, mas tô pronto. Bom, fiquei muito curioso com essa história, porque o Léo, quero até agradecer aqui publicamente pela indicação, falou muito bem da sua história, falou quantas coisas você tem pra ensinar, pra contribuir, e eu não tenho dúvida que hoje vai ser um episódio magnífico também. Então, eu queria primeiro começar perguntando pra você o seguinte: como que a gente define o Bruno? Porque a gente sempre precisa colocar lá, né? Bruno, empresário, definir com poucas palavras por que que a pessoa vai assistir o episódio. Nada melhor do que você pra nos dizer como que nós te definimos. Essa parte do. Tem uma coisa que eu falo que é interessante, né? Sobre a definição. Que é até um pouco de uma coisa que eu falo sobre redes sociais, etc. Como a gente acostumou tanto a ver fotos, que a gente ignora um pouco os filmes por trás daquela foto, né? Então bota lá o Bruno, pô, o cofundador da Invest Smart, uma empresa de investimentos que tem 20 bilhões de reais de custódia em mil e Cara, tantos, né? Pô, é a foto bonitão, né? Mas aí o filme é mais... talvez já o trailer do filme seja a melhor forma de definir, né? Então o Bruno nasceu no Morro da Providência, na favela do Rio de Janeiro, apanhou bastante, mas a grande parte das marteladas da vida foram minha mãe quem tomou. Saí, enfim, entrei no mercado financeiro por uma porta não convencional. Eu fui Posso Ajudar, aquele cara do coletinho. uau. Passei por alguns bancos por alguns anos, empreendi. Mais martelada, hoje o Bruno é, enfim, um empreendedor que se acha uma pessoa criativa e vivida nesse universo de empreendedorismo. Tive o privilégio de empreender numa área que, além de ser uma área muito próspera, é uma área que se ensina muito. Aí é isso. É o Bruno que você provavelmente vai encontrar descalço em algum barzinho no Rio de Janeiro. Assim. Esse é o Bruno, entendeu? Ô, Bruno, e é muito legal porque quando a gente vê o resultado de alguém, apesar daquilo ser a porta de entrada, né? Ó, cofundador de tal empresa, eu vejo um pouco diferente, cara. Eu olho para aquilo ali e eu penso, cara, isso aqui é a consequência de alguma coisa. Isso aqui é a consequência de muitas abdicações que o cara teve que ter, de inúmeras coisas que ele teve que fazer que a maioria das pessoas disseram que não iam fazer, ou que decidiram que não iam fazer. Então, quando eu vejo alguém assim, desde um atleta, desde o empresário que vem se destacando, é isso que eu enxergo. Quando você para olhar o resultado que você tem hoje e do lugar onde você saiu, o que que você acha que mais impactou nesse resultado, que mais levou para esse resultado? Ou seja, esse resultado seria consequência mais do quê? O que eu acho que, quando faço essa retrospectiva, o que eu vejo que me fez acertar mais foi o quanto eu fui tolerante comigo mesmo a falhar, assim. Então, pô, pra cada grande acerto que eu e meus sócios e a companhia deu, teve pelo menos ali uma dúzia de falhas atrás. E pouca gente consegue fazer as pazes com o fracasso a ponto de saber que para chegar onde você quer, você vai ter que fracassar, e dois, o que você fazia até ontem talvez não seja o que você vai ter que fazer para chegar lá. Entendeu? Uau. Então, assim, essa parte de saber lidar com errar, com fracassar, com dar errado e saber que você vai bater de cara na porta uma, duas, três vezes e a quarta porta vai abrir e vão aparecer outras 20 pra você dar de cara de novo. Eu acho que foi um pouco disso, né? E um exemplo disso na minha história e na história da empresa, que é engraçado, eu entrei no banco com uns 19 anos assim, saí com uns 26 para pedir demissão para empreender. Isso foi 2013.
2013, 2012 para 2013 eu pedi demissão para empreender. Na época, banco era o uau, assim, né? Já era, pô, imagina que eu nasci na favela e já era gerente de banco, né? Pô, minha mãe, mega orgulhosa, funcionária pública, pô, contando pras amigas no salão. Meu filho trabalha no banco YZ, sei lá o quê. Então, pedi demissão ganhando já um bom salário, com uma carreira com alguma perspectiva ali. E eu só fui ter a renda. Então, o salário que eu tinha em 2013, eu só fui ter essa renda de novo em 2018. Uau! Então, assim, 5 anos, pô, baixei o padrão de vida, me mudei para São Paulo porque tinha que se mudar, morei num muquifo, que, enfim, então aprender a gerenciar o risco e fazer as pazes com as falhas que você vai ter que ter, porque não tem outro caminho, eu acho que foram assim, quando eu faço a retrospectiva, é o que me fez chegar um pouco mais perto de onde eu quero estar. Mas quando você me fala que você abre mão disso, de até na época era um status muito maior, né? Você ser gerente de banco, pra tentar alguma coisa, cara, pra mim, nitidamente, a primeira coisa que me vem na cabeça é você consegue enxergar alguma coisa que ainda não se concretizou, mas pra você tomar uma atitude dessa, com certeza você tá vendo alguma coisa ali, você acredita em alguma coisa maior daquilo que você tá vivendo. Porque a maioria das pessoas não tomariam essa decisão. O que você enxergava, cara? Foi menos romântico que isso. Na verdade, o que me fez, e não só eu, me mover, foi um motivo quase egoísta, assim. Era interno. Então, tinham algumas situações que me incomodavam muito. Então, qual era uma delas, assim? Eu trabalhava no banco, no HSBC, que nem tá mais no Brasil. E o HSBC, quando entrou no Brasil, ele comprou o Bamerinos, que nem sei se é da época de vocês, é um banco muito antigo. Muito, tipo assim, nos anos 80. E aí, quando eu entrei no banco, eu via pessoas que tinham 25, 30 anos de carreira naquela empresa sendo mandadas embora do dia pra noite. E eu com 4 anos, 5 anos de carreira, eu falei, cara, não sei se isso tá certo não, mas não, tô aqui. Imagina uma pessoa se dedicar 20 anos a uma empresa e ser demitida do dia pra noite, você só sabe fazer aquilo da vida. No Brasil, diferente do restante do mundo, a quantidade de bancos diminui, não aumenta, né? O Citibank vai embora, o HSBC vai embora, fica só aqui aquela meia dúzia ali mesmo. Isso era uma coisa que me preocupava na época. Uma outra situação que achei também, que foi um gatilho ali, foi que eu trabalhava numa agência, lá na zona sul do Rio de Janeiro, então atendia muita gente com grana, etc. Ipanema, Leblon ali. E aí eu lembro que eu atendia o chefe do meu chefe do banco. A conta dele pessoal era lá na minha agência. E esse cara ainda não tinha conquistado a liberdade financeira. Aí você tá lá, eu era caixa na época, né? O cara que pagava os boletos lá no banco. Pô, o chefe do seu chefe, assim, um cargo que você vai demorar alguns anos pra chegar. Pô, esse cara não conseguiu ainda a liberdade, pô, não tá bem financeiramente, será que eu vou dedicar 10, 15, 20 anos aqui e também não vou alcançar? Enfim, não dá pra saber. E uma outra coisa, que essa era mais no banco tinha um pouco isso, hoje diminuiu. Que eu vendia coisas que eu não comprava. Eu não teria coragem de comprar. E foi a vida inteira assim, né? Eu escuto isso a vida inteira. E aí, assim, esses 3 episódios, assim, cara, eu preciso fazer outra coisa. E aí, pô, o Samir, meu sócio, tava um pouco na mesma página, já até mais avançado que eu nessa história de empreender, de tentar montar algo. A gente foi convidado por uma grande instituição financeira, cara, abre a empresa de vocês e usa a gente de plataforma. E as coisas começaram a andar. No início, a gente nem sabia, eu não sabia o que significava empreender na época, tá? Eu tava simplesmente, cara, eu vou fazer uma transição de carreira para algo que não tem salário. Essa era a minha definição de empreender. E aí, 5 anos passaram, né? Esses primeiros 5 anos, a gente foi dando de cara na porta, construindo o nosso modelo de negócio. E aí tem um negócio que acompanha a minha história da renda, que demorou 5 anos, que é isso. Como é que uma empresa de investimentos é medida, assim? Pô, pela quantidade de dinheiro que ela tem sob gestão, né? Então, em 2013, a gente tinha R$0. De 2013 a 2017, 18, a gente saiu de R$0 para 300 milhões de reais de custódia. Demorou, então, 5 anos para ter o primeiro... 300 milhões. As outras 5 anos, a gente saiu de 300 milhões para 20 bilhões. Então, olha como é que, né, isso... Exponencial. Porque para cada 5, 6 erros foi saindo um acerto e você capitalizava em cima dos acertos e aprendia a errar, criava aquela zona ali onde você consegue errar e consertar rápido e barato. Então foi muito isso, assim, a nossa Pô, mas vida. Então você já, quando você saiu do banco, você já foi empreender nisso que você faz hoje? Isso. Já foi muito assertivo nesse sentido. Pedi demissão para isso. Tá. E aí, quando você fala assim, putz, o meu salário não acompanhou isso durante 5 anos. Cara, na prática, como é que você sobrevivia? Eu baixei meu padrão de vida total. Assim, era...
Eu lembro que todo mundo comprava videogame porque gostava e curtia. Eu lembro de mim em São Paulo, eu comprei um videogame porque é o que dá pra fazer, porque é de graça, né? Depois jogar é de graça, não gasta luz. Então, ó, sábado à noite eu jogava videogame. Trabalhava segunda a sexta, aí, pô, comia ali perto de casa, jogava videogame. Ganhei alguns vícios, videogame, Netflix, que todo mundo curte. Eu curtia porque eram coisas que me faziam ficar em casa. E era Cara, eu barato. preciso ter coisa que me deixe em casa, porque se sair de casa em São Paulo, parece que tem a catraca na porta de R$ 200, né? Você sai na padaria, some R$ 200 da sua conta. É isso. Então era um pouco disso verdade. a minha vida ali entre 2016 e 2017, principalmente. Entendi. E quando que você começa a perceber que aquilo ali poderia ser algo maior do que você estava imaginando? Por exemplo, você sai por uma necessidade, por um fator ali que você não concordava, mas quando que você começa a perceber, se dá conta que aquilo ali poderia ser um negócio, tipo assim, mano, isso aqui pode me enriquecer. Cara, foi em São Paulo. São Paulo, e é uma recomendação, a gente estava falando sobre isso antes, né? Se eu pudesse dar uma recomendação para todo mundo que mais novo aí ou não, cara, se tiver a oportunidade de morar pelo menos 1 ou 2 aninhos, ou que 6 meses em São Paulo, façam, assim. Quando eu vim para São Paulo e entendi o que é o mercado financeiro na visão de São Paulo, diferente da do Rio, eu era muito novo, tinha muito pouca noção do que acontecia no mundo. Eu vi, cara, esse negócio, existe um mar de oportunidade. Na verdade, não só pelo nível de dedicação que a gente tinha, que era insano, assim, que eu nem recomendo, e ainda é, mas quando a gente entendeu a oportunidade que o mercado que a gente escolheu empreender tinha. A gente começou a ver que o que a gente estava fazendo pra gente, então, pô, eu construí, eu e os meus sócios, a gente construiu o negócio para ser um lugar que a gente pudesse trabalhar numa empresa boa de investimentos para o cliente, para quem trabalha. E isso atraiu muita gente. Quando a gente viu o quão atrativo a gente era para outras pessoas que queriam também empreender no mercado financeiro, a gente viu, cara, esse negócio, a gente tem um negócio aqui diferente. Tanto que hoje a gente tem 1.500 e poucas pessoas e a segunda maior empresa desse ramo não tem 500. Uau, caraca, muita diferença. Pô, e quando eu vivenciei uma parte da minha vida assim, ó, que você toma uma decisão de ir para um lugar, no meu caso, ao invés de abandonar o banco, eu abandonei a terceira maior universidade do país e fui empreender também, não sabia o que ia ser da minha vida, enfim. Mas até alguma coisa relevante acontecendo na sua vida que demora um tempo, você fica com aquele sentimento, putz, cara, quando vai ser? Tipo, o que vai ser? Se vai dar certo? Será que eu tô maluco? E muita gente chamando você de maluco de fato e tal. Cara, como que é esse período em que você sai, principalmente para as pessoas próximas, sua família, que você sai de um negócio onde culturalmente é muito bem aceito, muito bem visto, você vai para um lugar onde você não tem certeza nenhuma, que é o empreendedorismo. Como que você lida com isso? O que que você estava acostumado a ouvir? O que que você teve que fazer de conta que você não ouvia? Cara, eu tive muita coisa. Assim, isso foi engraçado, porque a gente teve, obviamente, muita dificuldade no caminho, assim. Então eu escutava de gente próxima, cara, o que esse cara tá fazendo? Cara, saiu de um bancão com, pô, meus pares no trabalho, todo mundo achando doido. E eu meio que transformei isso em combustível, assim. Quanto mais a pessoa fala assim, cara, você tá viajando em fazer isso. Eu falei, então assiste aí, então, que você vai ver. E aí tudo que vinha de negativo eu transformava em combustível ali pra... Entendi. Porque vem. Cara, vem no simples. Se você começa a gerar conteúdo em rede social, você já toma uma chuva de crítica de gente próxima, assim, começa dos mais próximos. Imagina quando você faz um movimento ainda mais arriscado, que é largar uma carreira ou uma empresa, né? Então eu gosto, eu adoro quando pessoas falam, cara, vocês vão, é pra esse caminho que vocês vão? Tem certeza? A gente fala assim, tem. Hoje em dia a gente gosta de ir na contramão mesmo. Legal. E quando chega alguns fatos acontecem que, tipo, em termos de resultado, validam aquilo que você estava buscando, né? Tipo assim, putz, deu certo mesmo. Como que é? Você tá do outro lado da moeda agora. Tipo assim, putz, cara, agora eu não sou mais o improvável, desacreditado, agora eu sou o cara que deu certo, que se destacou no mercado. O que muda na vida? Além, óbvio, da parte financeira, que é uma consequência. Sim. Mas o que muda, cara? O que eu percebi que eu acho incrível agora que você vai passando por essas etapas, vai amadurecendo como empreendedor, é que o seu drive, assim, o seu foco, o seu propósito, enfim, a palavra que você quiser usar muda, assim. Então, no início, as aspirações, elas normalmente são muito financeiras, né? Pô, sair de um emprego, cara, minha prioridade era sobreviver financeiramente. Não era nem enriquecer nem estava nos planos ainda. Era sobreviver, né? Então, no começo, o que te move é a sobrevivência. Depois, quando você começa a, já consigo sobreviver. O
o drive foi muito sobre o impacto que você causa nos seus clientes, né? Então, tinha uma época do meu momento ali empreendendo que o impacto na vida do cliente, cara, eu ajudei esse cara nisso, nessa pessoa nisso, essa família nisso, isso, pô, é o que te dá mais prazer. A fase que eu tô agora, que eu acho que é a que eu tô curtindo mais, inclusive das três, é o impacto que você consegue ter nas pessoas que compraram sua ideia ali, do seu time, né? Ou então tu vê um cara que começou com você há 5, 6 anos atrás, sei lá, pô, se mudando, Comprando casando, carro. fazendo a primeira viagem pro exterior, comprando seu Ah, carro. Pô, a gente putz. tem uns cases lá muito legais, assim. Pô, você tem uma noção, a nossa copeira, ela é sócia, que tá 10 anos atrás. Ela é uma das nossas sócias na nossa holding. É sócia, pô, é uma copeira que é sócia de uma asset, de um IB, de uma empresa de história de investimentos, de outros 17 Caraca. CNPJs. Então e mais um monte de gente. Nós somos hoje 1.600 pessoas e 340 e tantos sócios da holding via partnership, etc. Ô, Bruno, explica pra gente como é que funciona isso, porque eu já ouvi muito esse modelo e, cara, na prática eu não sei como funciona de fato se tornar sócio, assim, tipo quando fala assim, temos 300 sócios. Como que isso funciona? Lá na Invest Mais funciona assim. Todo mundo que entra na empresa consegue virar sócio em 6 meses. Ponto. Qual é o dever de casa que você tem que fazer para estar assim? Você tem que saber medir muito bem as coisas. Para que todo mundo, quando entre, saiba o que tem que contribuir para que a pessoa vire sócia. Então, todo ano a gente emite novas ações, né, na nossa SA, e essas novas ações são para essas pessoas que contribuíram com o que a gente precisava para chegar lá na frente. Então, um cara que é do time comercial fala assim, você tem que trazer X clientes. Se você trazer X mais um cliente, toma aqui X mil reais em ações. É Entendi. isso. É explicado em meia página lá. Entendi. Ó, pô, você trabalha aqui atendendo as pessoas que vêm no escritório. Tá, você é medido pela satisfação, pela qualidade, pela nota que as pessoas que frequentam o escritório dão. Se a nota for tanto, você ganha ações. E aí você vai percebendo que é muito melhor ter sócio e colaborador. São 350 pessoas Que são preocupadas com a conta donas de da luz. empresa. Uhum. Então, preocupadas com as decisões tomadas, participando das assembleias. Então, o partnership, além de ser talvez a melhor ferramenta de retenção de talentos, eu acho que é um exercício real, assim, de reconhecimento. Pô, a pessoa tá lá ajudando a gerar valor na ação da empresa, então ela tem que ser sócia, né? Obviamente. Tá, e aí, por exemplo, assim, essa porcentagem, quando o cara se torna sócio, eles têm uma porcentagem da empresa. Essa porcentagem sai de quem? Tem dois caminhos, tá? Mas tem alguns caminhos, e isso é muito artesanal. Cada empresa faz do seu jeito. Então você pode, vou dar um exemplo. Você pode fazer vender. Então você vai falar assim, ó, fulano, se você chegar a X, você tem uma opção aqui. Eu te dou 10 mil de bônus, um exemplo, tá? E Sim. você guarda os 10 mil para gastar, ou eu te dou 10 mil de bônus e você me devolve e você compra de mim 10 mil reais em ações. Tá. Isso é um caminho. Um outro caminho cara, aqui a gente ainda, a gente não dá bônus, ou é de outra forma que é remuneração, enfim. Você ganhou o direito de comprar ações com desconto. A empresa vale 1 milhão e se você quiser agora, o volume que você quiser de dinheiro você compra, mas você vai comprar 500 mil. Isso também o mercado pratica Entendi. muito, que é dar a opção da pessoa comprar por um preço mais barato que o que está avaliado na época. E que aí as empresas maiores fazem, que é já uma coisa de SA, mas no mercado financeiro é mais comum. É você emitir novas ações, que dilui todo mundo que está dentro. Ó, a gente emitiu aqui mais 100 mil reais em ações, e esses 100 mil reais em ações são para dar para essas pessoas novas, ou para vender para essas pessoas novas que contribuíram muito para a companhia esse semestre ou esse ano. Tá? E no final, o diluído, tem uma coisa que, né, parece feia essa palavra, você é diluído, mas você tinha, sei lá, 1% do negócio que vale 1 milhão, e agora você tem 0,9% do negócio que vale 3. Né? Então, no final, o financeiro está sempre subindo, mesmo com as diluições. Né? Você diminuiu o tempo de ação, mas essa ação aumentou o valor. Exatamente. Entendi. Ô, Bruno, e uma coisa que me chama a atenção é que, assim, a percepção que a gente tem é que o empreendedorismo ainda no Brasil, de certa forma, é meio cru. É algo que vem engatinhando, vem pegando uma atração agora, nesses últimos anos. Até pelo contato que nós, como brasileiros, temos desde a escola com o empreendedorismo, que é muito pouco. E, ao mesmo tempo, não só o fato de empreender é algo muito desafiador ainda, mas também você empreender no mercado financeiro é outro desafio, porque também não tem muito conhecimento, a população não recebe isso ainda de uma maneira muito massiva, né? São nichos muito específicos.
Como é que é unir essas duas coisas muito desafiadoras para ao mesmo tempo conseguir construir um negócio de sucesso? O que, que é o desafio, por exemplo, desse segmento, desse tipo de trabalho, que a maioria dos outros segmentos não tenham, talvez? Tá. O mercado financeiro, ele navega muito em credibilidade, assim. Talvez a maior diferença do mercado financeiro, empreender no mercado financeiro versus outros, que resultado e credibilidade, eles têm um peso a mais. É óbvio, credibilidade é bom em qualquer indústria, mas no mercado financeiro é muito, né? Eu brinco que É a premissa, né? você tá mexendo com o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, né? Então é um negócio que exige credibilidade, exige autoridade. A gente navegou muito na onda de credibilidade da XP Investimentos, que é a empresa que a gente é sócio, que a gente foi convidado para ser sócio lá em 2019. Então é credibilidade, isso é com certeza ali é uma coisa que o mercado financeiro tem, que pesa mais do que Em outros a segmentos. maioria. E sobre a dificuldade de empreender, é engraçado que eu acho que o Brasil é um país extremamente empreendedor. O que não tem é educação e organização para empreender. Porque você pensar bem, a gente costuma associar o empreendedor à mesa de ping-pong ali, né? Aqueles grandes escritórios, as teses de inovação. Sim. Mas o Brasil é um país extremamente autônomo e informal, assim, né? Cara, quanta gente que tá se virando de algum jeito, sem estar no universo CLT. Isso é uma forma de empreender, né? O cara que tá lá vendendo coco na praia tá empreendendo. O cara que abriu a barraquinha é a pessoa que tá vendendo brigadeiro. Então, o Brasil é extremamente empreendedor por necessidade. O que não tem é suporte, ajuda e vontade de fazer com que isso aumente. Assim. Tem Isso que uma eu vejo profissionalização isso, desse perfeito. mercado. Eu usou o melhor termo possível, profissionalização. Legal. E aí, quando você trabalha com o dinheiro das pessoas, que, como você falou, é muito sensível, cara, você recebe uma pressão extra do que qualquer outra prestação de serviço, né? Com certeza. Isso se encaixa em prestação de serviço, né? Sim. Tá, prestação de serviço. Assessoria de investimentos. Então acaba que tem uma pressão extra. Cara, como que é você, tipo assim, o cara ele sabe dos riscos que tem, mas quando chega de fato, talvez um possível prejuízo é diferente do, né? Não esperava. Como que é essa relação? Como é que faz para controlar isso? Quais são essa forma prática de atuar com esse cliente? Na nossa indústria específica, a assessoria de investimentos é uma profissão de relacionamento. Então, e de bons processos comerciais, tá? É uma profissão comercial. Então, envolve muito alinhamento de expectativa, envolve muito gerenciamento de risco, envolve muita transparência. Então, se a pessoa está sendo surpreendida por um resultado ruim, ou que ela não esperava que aquilo acontecesse com o portfólio dela, alguma coisa no nosso processo de venda deu errado, que a expectativa não foi bem acertada. E o que a gente treina as pessoas para fazer lá seja o primeiro a dar uma notícia ruim. Não deixa a pessoa descobrir. Essa pessoa seguiu esse relatório de análise aqui que dava as ações, sei lá, XYZ, e a X caiu mais do que o relatório de análise previa. Você vai lá e fala, para não descobrir para outra pessoa. Assim. Então, é uma profissão de relacionamento e comercial. A parte extremamente técnica, a parte de escolher os fundos, ou as ações, ou os títulos de renda fixa, ela fica com uma outra galera. Então a gente é um intermediador. A gente pega lá os analistas, a gente pega lá os especialistas e a gente traduz aquilo pro investidor do varejo, o cara que talvez não tivesse acesso àquilo via um banco tradicional, etc. Entendi. Ô Bruno, mas por exemplo assim, 20 bilhões em custódias, para mim, assim, que sou leigo, é um dinheiro significativo. Para o mercado também é muito significativo? É significativo. Tá, e aí, por exemplo, assim, hoje, óbvio, você tem muito mais facilidade porque você tem um case, tem uma marca, você tem essa credibilidade para aportar esse dinheiro, né? Para trazer esse dinheiro do mercado. O que você acha que diferencia você de uma outra empresa que, por exemplo, também vende o mesmo produto, mas não tem o mesmo resultado? O que o Bruno tem de diferente? O que a empresa, o que vocês desenvolveram que diferencia do mercado? Perfeito. E o interessante é que na nossa indústria, assim como várias, o produto ele é uma commodity. Todo mundo tem aquilo para vender. E é o mesmo produto. Exatamente. O que eu vendo, mais pessoas vendem. Tá? O que a gente fez, que a gente identificou que foi um grande acerto assim, no nosso modelo, foi que a gente transformou
o nosso time comercial, que são os assessores, em clientes. No sentido de, pô, eu tenho 1.600 pessoas, 1.500 e tanto, 1.200 são assessores de investimento, são comerciais. Esses são os meus clientes. Ao invés de eu ficar olhando lá para o cliente final, o cara lá da ponta, vou fazer uma campanha de marketing para trazer cliente, eu parei de olhar para o cliente final, ensinei o assessor a olhar para o cliente final e eu só olho para o assessor. O meu cliente é o meu time comercial. Ponto. A gente brinca lá que a gente parece uma empresa de 1.600 pessoas, mas a gente é uma empresa de 300 pessoas com 1.300 clientes. Então, cara, como eu faço pro meu assessor tá melhor treinado, tá se relacionando melhor com as pessoas? Pô, tem lá, vou dar exemplo real. Pô, eu tenho um time de social media para ensinar o assessor que quer gerar conteúdo. Eu tenho um time para ajudar ele. Pô, tem uma agência de viagens que ajuda ele até a planejar as férias dele. Então, tudo que a gente faz na empresa é pensando no. É aquilo que eu te falei do impactar o time. Então, tudo que a gente faz no negócio é pensando no assessor. E o assessor bem treinado, o comercial bem treinado, cara, feliz, sabendo que, cara, tem alguém ali. Alguém, né, 300 pessoas olhando por ele e genuinamente tentando ajudar ele a prosperar na profissão. Isso foi o que a gente fez diferente. Uau. Então, o que a gente fez diferente? A gente se tornou o melhor lugar possível para um cara que quer ir para essa indústria de assessoria de investimento sentar. Putz, e é bem contramão do comum, né? É, assim. Você pega o nosso Instagram, etc., a gente fala 60% para assessores, 40% para cliente. Porque quem tem que falar com o cliente é o assessor, né? Então, assim, a nossa profissão é muito de relacionamento. Cara, o cliente, ele é o cliente do Bruno. Sim, ele até é o cliente da Invest Smart, ele até é o cliente da XP, mas o Bruno plano, se o Bruno trocar, ele vai junto. Ô Bruno, então como você tem essa quantidade de amostragem, que é essas 1.200 pessoas comercialmente, você consegue perceber também algumas características desse cara que fazem com que ele se destaque no meio de um mercado que é sangrento, assim, né? Que todo mundo disputa o mesmo cliente. É. Então, assim, o que o assessor de investimento, você percebe que tende a ter um resultado maior, o que ele tem? Quais são as características? Que habilidade ele desenvolve? O que ele faz que tende a dar mais resultados, cara? Cara, é engraçado, assim. A gente tem lá, obviamente, estatística, a gente tem uma área de tratamento de dados, um data lake, então a gente tem muito acesso à informação, assim, para tentar tomar boas decisões baseadas em dados, que é uma coisa que a gente tem feito com alguma frequência. E várias vezes a gente tentou traçar uma persona, um avatar, assim, cara, vamos pegar aqui os 20 assessores que estão ganhando mais dinheiro dentro dos 1.200. Vamos ver o que eles têm em comum. Se é a região deles, se é a formação deles, se é a faixa etária, se é o background, enfim. Quando a gente junta, cara, sério, Vinícius, parece um saquinho de Cosme e Damião, assim. Ninguém tem nada a ver com ninguém. Um cara era personal trainer, o outro era um bancário sinistro de um banco, o outro nunca trabalhou no mercado financeiro da vida, o outro era muito comercial em outra coisa, o outro nunca trabalhou em área comercial na vida. Aí a gente falou assim, cara, como é que a gente junta isso aqui para tentar definir quais são as habilidades para uma pessoa ter sucesso numa área comercial? E as únicas coisas que essas pessoas tinham em comum era a intensidade e disciplina. Só. Tinha nada. Tinha gente com... Caraca. Tinha gente, com pós lá fora e tinha gente só com segundo grau. Tinha gente do Acre e da Faria Lima. Tinha de tudo misturado ali. Então é intensidade e disciplina. E eu acho que tudo na vida, agora, depois que a gente vai aprendendo isso, intensidade e disciplina, assim, eles são tão constantemente intensos que o normal deles já é acima do normal de todo o restante. Então, enquanto para uma pessoa é normal fazer 3 reuniões por dia, ele acha estranho fazer 5. Então, o cara ele acostumou a girar numa velocidade que ele nem sabe mais o quão intenso ele é. Cara, ele tá acostumado. Tá acostumado a fazer... O padrão dele é alto. Ele subiu ali a régua dele do que é o padrão. Cara, e você me falou um negócio que me surpreendeu agora. Eu achei que esse mercado ele favorecesse alguns determinados perfis, assim. E quando você me fala que... quando você fala assim, o personal, o cara que só tem o segundo grau, então dá pra dizer que o mercado é super democrático, assim. O de assessoria de investimentos, eu acho que é a porta mais democrática do mercado financeiro hoje, assim. Caraca. Tanto que quando eu tava na UFSC, que eu fazia engenharia civil, cara, a maioria das pessoas que se formavam em engenharia civil... tudo lá pra QI, pro Juliano. Exatamente. Em Santa Catarina é um case muito maneiro. Porque eu falo assim, cara, mas
ninguém vai ser engenheiro aqui. E aí, cara, a maioria. E os que não foram pra parte de investimento, muitos foram pra Stone também. Ficou Sim, outro que é uma grande grande case. empregadora. Que, nossa, muitos e muitos. Aí eu tive mais ou menos a mesma sacada que você assim no banco. Falei, cara, mas a gente tá aqui pra ser engenheiro. Ninguém é engenheiro, ou seja, não é isso que vai dar grana. Se não dá grana, não tô no lugar errado, que eu tô aqui pra aumentar meu valor de mercado e ganhar mais dinheiro, né? Verdade. Então, isso me chamou muita atenção. O que me deixa com dúvida é o seguinte: esse cara, esse perfil, ele acaba sendo mais empregado porque ele tem alguma vantagem, ele tem algum benefício? O que que ele tem? Por que que a maioria dos engenheiros acabavam indo assim? É, o engenheiro, ele é treinado para ser organizado, né? E disciplinado. Isso é uma característica que é muito valiosa hoje em dia. A gente vê muito pouca gente assim. Entendi. Então, assim, gente que consegue... Se você conseguir ser sistemático, entre aspas, como um engenheiro deveria ser, o que ele aprende a ser, né? A criar e seguir processos. Se você conseguir aliar isso com ser comercial, que é uma coisa extremamente ensinável, você forma um bom profissional. A maioria dos CEOs são engenheiros, se pensar, né? Uau. Por exemplo, pelo que eu percebi também, era o caminho mais curto do cara que sai ali da faculdade, com aquele conhecimento teórico, mas era o caminho mais curto para ele começar a ver um dinheiro significativo, né? Sim. E tem um pouco também de... A nossa profissão, ela deu um boom, né? Porque hoje existem 20 mil assessores de investimento no Brasil para 8 trilhões de reais nos bancões. Então, assim, na nossa profissão falta gente. Assim, a gente não consegue acessar o patrimônio que a gente quer pescar nesse grande aquário, que são os patrimônios que ainda estão na poupança ou nos bancões lá mal investidos. A gente não formar mais pelo menos umas 40 mil pessoas por baixo, tá? Você tá me falando que tem 20 mil e precisa de mais 40. Pelo menos. Por isso que o pessoal de Santa Catarina vai na faculdade, não só lá. Em Porto Alegre tem outra empresa parecida que já cola, se a pessoa se forma na engenharia também já vai. Todo mundo tá fazendo isso. Sai da faculdade, vem para uma empresa de investimento. Legal. Mas, por exemplo, esse mercado que eu percebo é assim, como você falou, é muito de relacionamento. Cara, quando o cara sai da faculdade, o relacionamento que ele tem é só com um cara quebrado na sua maioria, né? É verdade. Então, assim, como é que o cara vai começar a montar uma carteira de cliente? O cara escutou aqui e falou assim, putz, cara, eu acho legal, pode ser meu caminho e tal. E é difícil, como é uma profissão que exige credibilidade, quando você é muito novo, você está construindo ainda. Mas tem uma coisa interessante sobre isso. E aí vou explicar contando um pouco do nosso modelo de negócio. A gente tem 4 canais de negócio, assim, para trazer clientes e colocar assessores. O primeiro canal, ele lembra muito, falando do Léo, lembra muito franquia. Então, a gente tem hoje, qualquer assessor de investimentos que amadureceu, ele pode abrir a sua Invest Smart. Então, a gente tem os nossos 2 escritórios, aqui da Faria Lima e um lá no Rio, mas a gente tem outros 80 filiais, chama de filiais, tá? Não pode ser franquia por legislação da CVM. A gente tem as nossas filiais, que são 80 pessoas, que falam assim, cara, eu quero ter o meu escritório de investimento. O meu negócio. Então tem a sua Invest Smart, te ajuda a contratar, te ajuda a formar, te ajuda a treinar, etc. Isso é um modelo um canal nosso de negócio. A gente tem um segundo canal de negócio, que é os nossos escritórios mesmo. A gente, direto com o assessor, que é os nossos 2 escritórios. A gente tem um canal Home Office e a gente tem um canal de Inside Sales, canal digital. É para aí que essa garotada vai. Que o canal de Inside Sales é geração de lead através de Google, Facebook, Ads, Instagram, evento, o que for. Essas pessoas, elas não precisam do network, porque elas vão ser o closer ali, ou a pessoa que vai receber. Tem o conhecimento técnico ali para... Forma ela comercialmente, tecnicamente, para que ela possa fazer boas reuniões e orientar bem as pessoas, e começa a chover lead para ela. Entendi. É para aí que essa galera toda foi. Quando você saiu, você... Não existia isso quando eu saí. Não. Mas quando você saiu, você tinha uma rede de contato. Cara do banco, né? Então você já tinha uma... Mas aí em algum momento chega aqui e acaba, assim, chega aqui, tipo, esgota, você precisa novos. Como é que você desenvolvia esses novos relacionamentos? Como é que você abria novas portas? Como é que você fazia isso? Cara, o bom vendedor não esgota. Cada bom cliente indica 3, 4. Então fazia parte. Tá? Entendi. Hoje tem mais ferramentas, mas na época que eu tinha que ficar andando por Ipanema e Leblon de pastinha ali, era assim, pô, gostou? Então me dá 3 telefones aí de 3 amigos seus. Manda o WhatsApp pra ele aí e fala que eu vou falar com eles. E já saí lá de gamba, né? Era um trabalho meio braçal mesmo. Era assim, era escritório de 9 da manhã e depois 7 da noite. E dia inteiro na rua.
Entendi. Caraca, porque hoje... Hoje tem mais, pô, hoje tem o WhatsApp, hoje já tinha, Instagram, perdão. né? Instagram. Mas hoje tem outras ferramentas, hoje as pessoas estão mais acostumadas com, até por causa da pandemia, com fazer uma reunião pelo Zoom, pelo Teams. Antes não tinha muito isso, a pessoa queria te ver, queria te escutar, queria contar a história dela, pra você entender as dores dela, pra falar assim, cara, você devia estar investindo assim, 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 e eu tenho essas ferramentas aqui pra ajudar. Então ainda é, tá? E ainda funciona muito, porque as pessoas... O básico sempre... Quando o assunto é dinheiro, as pessoas elas sentem necessidade de contato. Não é eu tenho X mil reais para investir. Eu tenho X mil reais passando por isso, meu filho vai entrar na faculdade, não sei o que, não sei o que. Tem uma história por trás que precisa ser contada para você orientar ela bem. Então era muito assim. Era padrão, a gente era treinado a contornar a objeção e pedir indicação. Treinamento comercial era esse. Né? Entendi. Quando você diz que tem 8 trilhões nos bancões ainda, é um número que bem alarmante, né? Por que ainda tem isso? Se a gente tem tanto acesso a tanta informação, se a gente tem tanto produtor de conteúdo, se a gente tem tanto case, por que ainda a gente vê essa quantidade absurda em produtos que não fazem sentido? Tem uma coisa cultural do Brasil, né? O Brasil ele foi extremamente instável. Assim, o grosso, isso é uma tese minha, tá? Talvez eu nem tenho estatística para provar, mas ela parece sensata. Se você pensar bem, o grosso do patrimônio ainda tá numa geração antes da minha. Então, o grosso do dinheiro das pessoas é gente que viveu sem internet. Tá? A verdade é essa. Uhum. Óbvio que, pô, já tem muita gente de 20, 30, 40 anos com muito dinheiro, mas falando... Mas é uma minoria assim, comparada uma franjinha, a tudo. assim, a gente tá aqui em São Paulo, é a franjinha da franjinha, assim, existe... A pandemia mostrou, tinha 40% das pessoas não tinha nem conta em banco para receber o auxílio da pandemia. Então, a gente tá... Pô, tem um monte de gente sem acesso à internet, sem acesso ao básico. Então, a gente, às vezes, a gente não se liga o tamanho da bolha que a gente tá. A verdade é essa. Então, essa impressão que você tem, ela é uma bolha. É muito pequena. É muita gente, mas versus um continente, que é o Brasil, ele é muito pouco. E aí, soma isso ao fato de, pô, a minha geração, ela é uma geração meio de transação. Eu tenho 38 anos, então eu vivi com WhatsApp, sem WhatsApp. Com rede social, sem rede social. Com internet de escada e com internet sem smartphone, com smartphone. Uhum. Então, e ainda não é a geração... É a geração vai estar começando a ser o grande detentor de patrimônio, né? Então, pô, o pessoal lá de 70, 80, 90 anos já passando pro pessoal de 40, 30. Aí o grosso do dinheiro vai passando de geração em geração, conforme você vai chegando ali nos seus 40, 50. Vai chegar um momento, e aí nos Estados Unidos já é assim, por isso que eu falo isso, tá bem à frente da gente, que o grosso do dinheiro vai estar na mão das pessoas que já nasceram nessa época de rede social, de internet, de escutar influenciadores, de consumir conteúdo nas plataformas, etc. Então, eu acho que tem um pouco disso. O Brasil ele não contribui tanto, porque quanto menos turbulento você for, quanto mais previsível você for, melhor. Então, pô, você pega os Estados Unidos, que 95% do dinheiro do americano não estão nos bancões. Já está no Financial Advisor, que é a versão americana do assessor. Por quê? Porque ele já navega numa estabilidade há décadas. Não tem grande salto, apesar de estar vivendo agora um momento difícil. O Brasil, pô, que parece muito tempo, mas o real nasceu em 94. Então é um país que está se organizando economicamente, ainda é jovem, para sentidos ali. E você sabe um negócio que me... Agora vamos viajar um pouco aqui, né? Cara, eu fui percebendo isso com vários relatos das entrevistas aqui. A gente não dá, muitas vezes, essa importância histórica que algumas atitudes têm, né? Por exemplo, quando a gente tem essa percepção do judeu, do cara ser muito próspero, do cara ser muito mais, né, à frente do tempo e tal. E um dia o André Lai esteve aqui, eu falei, cara, por que tem essa cultura, né, do judeu ter essa percepção de estar à frente, assim? E aí ele traz dois motivos muito legais, assim, que começam a fazer sentido. Por exemplo, ele fala assim, Vini, lá nos primórdios, a igreja, ela não deixava as pessoas ali porque ela precisava ter o domínio daquelas pessoas ali. Então, a pessoa ter o conhecimento ali, talvez, ela ia criticar a igreja. Então, as pessoas que sabiam ler eram os judeus, porque os judeus não acreditavam na igreja. E aí, quando precisava de um professor, quando precisava de alguém para assumir alguma característica, alguma função importante, chamavam quem? O judeu, porque sabia ler. Então esse fato de saber ler, lá nos primórdios, fez com que ele assumisse posições do banqueiro, de professores, e fez com que ele, historicamente, estivesse sempre um passo à frente. Entende? Então, desde lá, culturalmente, vem essa coisa.
Aí, Eu desconheci essa informação, tá interessante. então, aí você começa a perceber que, tipo assim, lá atrás, mas é uma formação isolada. Pô, talvez nessa situação. Aí vamos pensar no esporte. A gente conversa aqui com muitos segmentos e tem um menino que eu fui sócio há muito tempo, que ele foi 2 vezes campeão do mundo daquele jogo chamado CS, já ouviu falar? E aí, a gente conversando, ele me explica que o Brasil, nesses jogos de eletrônicos de tiro, assim, ele sempre foi referência, ganhando grandes títulos. Por que em outras modalidades, por exemplo, a China e a Coreia dominavam? E aí, cara, ele me trouxe um dado que vai muito parecido com o do judeu. Ele falou assim, Vini, em 1990 e poucos, quando a internet chega, quando começa a ter esses jogos, esse público, ele já jogava jogos nessa linha. Nunca jogava muito tiro, por exemplo, jogo de tiro naquela região. E o Brasil não, o Brasil você chegava com 12, 13 anos numa lan house e, cara, o que tinha? Counter-Strike só. Counter-Strike, jogo de FPS e tal. Então, hoje, isso aqui é resultado de um processo lá de 1990. Então, assim, quando a gente para pra analisar, a gente percebe que tem um padrão disso. O padrão cultural do brasileiro em relação ao dinheiro também... O padrão é fruto dos anos 90, quando, né, tinha confisco, era poupança, era, pô, assim, pré-real, outras trocava de moeda de ano em ano. Então tem um pouco disso. E aí o que vai acontecer é que o cara de 12 anos vai chegar nos 25 e vai ser o monstro do CS. É isso aí, é o que acontece, né? Uhum. E o cara que hoje tá com 12, 13 anos consumindo bons influenciadores de finanças, vai ser um senhor investidor lá na frente, né? Entendi. Então daqui 5, 10 anos o normal vai ser a gente falar sobre assuntos como esse? Provavelmente. Vai ser um negócio meio básico. Entendi. O mercado financeiro ele precisa de uma contribuição econômica, política e econômica também, para que gere pouca insegurança. Também, porque num ambiente de insegurança as pessoas tendem a se retrair e ser mais conservadoras, e aí o banco ele tem ele carrega essa placa ainda. Por mais que não tenha uma diferença de risco, né, muitas vezes, ele ainda tem ali a solidez que fala bastante. Ô Bruno, com essa, assim como muitas coisas vêm progredindo, abrindo novas possibilidades com a tecnologia, internet e tudo mais, a gente vê falar muito sobre esse mundo mais digital, criptomoedas, enfim. Isso abre oportunidades para novos tipos de investimentos? Tem alguma coisa que vai começar a ter que a gente não vê hoje muito comum? Qual que é a tendência desse mercado, assim? Criptomoeda é um debate interessante, né? Porque existe uma vontade mundial dos órgãos reguladores e bancos centrais de tentar regular. E ao mesmo tempo existe ali, aí se divide em duas vertentes. As pessoas que são totalmente contra, que tem que ser um negócio meio rebelde ali, entre aspas, de não, a gente está aqui justamente para lutar contra esse sistema e etc. E tem umas pessoas que elas são ok de regular, porque talvez se não regular não ganhe volume. Então hoje, pelo menos Bitcoin, Ethereum, as mais famosas, ela já tem alguns produtos regulados. Eu consigo comprar um fundo de investimentos, como eu compraria um fundo de renda fixa, um fundo que investe em criptomoeda, no mesmo ambiente. Lá na plataforma que a gente usa, tem um fundo que tem, sei lá, 5, 6 fundos que só investem em criptomoedas, todas elas lá, enfim, aí o gestor escolhe, e tem o outro fundo que é o de renda fixa tradicional, que é o de ações tradicional. Então tem esses veículos regulados já que acessam esse mercado, e tem ainda, e que eu acho que ambos vão crescer e vai ser muito saudável isso, e ainda tem o pessoal que ainda vai ver Exchange House, que tem uma conta, uma wallet ali no bolso, etc. Tem muito espaço para crescer. Esbarra num ceticismo que eu suspeito que vai um pouco com a minha tese, que com quem está o dinheiro ainda hoje. Assim, o dinheiro não está na mão, o grosso dele, das pessoas que se interessam por cripto. Tá, entendi. É um volume pequeno ainda. Tudo bem que o legal do cripto, eu acho que fez o cripto explodir, é porque quando você faz oferta e demanda de qualquer coisa, por favor, por que uma ação sobe? Porque tem mais gente querendo comprar que vender, né? Só que uma ação de uma empresa brasileira, a quantidade de pessoas interessadas em comprar são limitadas. São meia dúzia de gringos lá, grandes fundos, pensão, etc. E os brasileiros que investem em bolsa. A oferta e demanda da cripto, a vontade de comprar é um negócio global. Tem coreano, tem chinês, tem brasileiro. Então esse desequilíbrio de oferta e demanda, por ser um negócio que conquistou o mundo, fez com que o preço chegasse onde chegou.
Mas eu já suspeito se a tese que ia virar uma moeda, que ia substituir, que ia ser um grande desafio para os bancos centrais, é o desafio que vai chegar nesse nível hoje. Tá? Já perdeu essa força, assim. Mas eu ainda acho que virou um bom ativo para se ter numa carteira para o investidor que tem um perfil arriscado. Até porque o que a gente começou a perceber é que mesmo tendo essa independência, num certo grau vai depender dos bancos. Porque quando é que o cara vai sacar isso? O cara quer transformar isso em dinheiro. Vai precisar dos bancos para sacar, né? Você sabe que o maior, eu li isso recentemente, quem tem mais Bitcoin hoje é o governo americano. E não porque ele comprou por alguma estratégia de... A pessoa para sacar. Não, e porque muito confisco, né? Ah, sei lá, confisco não. Pô, aquele cara que cometeu lá o Sam, sei lá. Sim, aí o governo americano vai e toma as moedas dele. Toma a moeda. Foi tomando moeda, daqui a pouco agora ele virou o maior detentor de então, se for um bom negócio, ali Bruno, quando a gente pensa no mercado onde você atua, o grande parâmetro ali é a custódia que a empresa tem, né? Tipo assim, se é uma boa empresa ou não, quantos de custódia você já tem? Acho que esse é o grande parâmetro do mercado, né? Pode ser. Assim, na verdade, ele é bem heterogêneo. Talvez o nosso mercado, e o que eu acho muito legal nele, é que ele está passando por uma fase de consolidação. Diferente dos bancos, por exemplo. Não nasce outro Itaú. Não vai nascer outra TAM, outra Gol. São mercados que já estão consolidados, né? E o Brasil, ele é um formador natural de barreiras de entrada. Você vê que todas as indústrias no Brasil, elas têm um mini oligopólio. A telefonia, é aquelas ali. Desde que eu não lembro de outra. Banco. Talvez uma compra a outra, mas é sempre máximo, ali. Assim. E banco, desde que eu me conheço, são aqueles ali, É porque não é da época de você, mas tinha no Nacional, no banco, tudo foi comprado, ficou aquela meia dúzia lá. Companhia aérea, marca de celular, assim, tem... o Brasil, ele formou, né? Construtora, também tem outras indústrias. O Brasil ele é um formador de barreiras de entrada. E isso acontece porque quem está em cima começa a crescer numa velocidade que quem é de baixo não consegue mais acompanhar. A nossa indústria está passando por isso. Por isso que eu acho que o volume de dinheiro que você tem sob custódia, ele é um termômetro para decidir quem vão ser, sei lá, quem vai permanecer. Quem vai ser a tinha vivo dessa indústria, entendeu? Não quer dizer que... mas eu saquei. Tem empresas de investimento que não tem 20 bi, mas tem 1 bi, e são extremamente bem organizadas, superavitárias, dão muito dinheiro para todo mundo lá, então não quer dizer que seja ruim, não tá desse tamanho. Mas o que acontece é que a gente cresce 1 bi por mês. Porque a gente já tá num nível de... Caraca, entendi. Então lá a longo prazo acaba sendo engolido ali. E aí, o que acontece na nossa indústria, que essa boca de jacaré que a gente chama, né, que vai abrindo assim, ela faz com que o cara que não cresceu, ele fique muito mais difícil para ele crescer, porque ele não vai conseguir atrair bons profissionais mais. Porque, primeiro, por falta de caixa, né? Porque, cara, o cara vai competir. Infraestrutura, e marca, enfim. Então tem essa tese ali. Uau, por isso que o tamanho. Sentido, cara. O tamanho pesa. Tá, e se o Bruno tivesse no lado inverso? Se o Bruno tivesse no lado que não é o maior, o que você faria agora? Cara, se eu tivesse hoje. Que é difícil, cara. É igual correr de calça jeans. Porque, tipo assim, se o cara tá. Você tá com a perna, não tá. Então você é uma competição quase desleal. Porque no final, a empresa não vou usar a gente de exemplo. Uma empresa que tem, sei lá, 30, 40 bi de custódia, esses caras já estão lá, sei lá, com uns 20, 30 milhões de reais em caixa. E como é que você vai competir? Como é que você. Cara, eu acho que vai ser natural, já tá sendo, tá? Fusões. A gente, como empresa. A gente tem total interesse de fazer... É a área que eu toco a área de expansão, fusão e aquisição lá na InvestSmart hoje. Então, eu tenho um caminhão de conversa com empresas que tem 300, 400, 1 bi, 2 bi, enfim, pra gente se juntar. O que é nesse mercado, para eu que sou leigo, entender o que é grande e o que é pequeno, vai? Qual que é, assim, Vini, isso aqui, esse número já tá acima do limite que pode se perpetuar ou do limite que dá pra fundir? Eu acho que 10 bi é o tamanho. Eu tô chutando agora. Tá, mas uma perspectiva, né? Mas essa regra vai subindo. Aí ano que vem já deve ser 15, né? Depois 20, vai... Hoje seria o escritório que tem 10 bi e fala assim, mano, a gente tem chance de competir ainda com... Vou dar um exemplo legal sobre isso, que quando eu comecei, a gente falou, caraca, tem um escritório que tem 1 bi. A gente achava aquilo um absurdo, cara, tem 1 bi. Hoje o cara tem 1 bi, assim...
entre aspas, não tá entre os grandes, com certeza. Eu trabalhei, quando eu estudei em Florianópolis, eu trabalhei na Parmais. Você já ouviu falar da Parmais, não? Já ouvi falar. Que Já. era do Renan Dalzotto, que eu tô na seleção brasileira de vôlei agora há pouco. Fiquei pedindo Não, demissão. eu não conheço, mas o nome é familiar. Que daí foi comprado pelo mercado Bitcoin, né? Ah, maneiro. Só que eles só trabalhavam com renda fixa, assim. E quando você fala um bimês, cara, isso me espanta muito, assim. São 1.300 pessoas na rua, né? Então, Porque, cara, um bimês... Sei lá, cara, um bimês é muita coisa. Da onde que vem essa grana, cara? Tipo... É muito mais volume de pequenos clientes ou é... Tá, não é que tem um cara de 1 bilhão que fez um Pix. Tá. São 105 mil clientes. Tá, entendi. Então hoje é mais... São 1.300 pessoas abrindo 2 a 3 contas por mês e trazendo dinheiro daquelas contas e dos outros que estão tirando cada vez mais, ou recebendo alguma coisa, ou vendendo algum imóvel, ou recebendo um 13º, enfim. Entendi. E Bruno, por exemplo, assim, esse mercado, ele deve ter... em alguns momentos ele te vangloria, você uau, caraca, me ajudou a ganhar X. Mas talvez do outro dia alguma ação caia lá e... Você tem algum fato marcante, assim, de alguma ação que te deu muita dor de cabeça e uma que te deu muitas alegrias, assim, ou não? Cara, um dia que deu dor de cabeça pro mercado financeiro inteiro... É porque os dias, eles são independentes da indústria. Então, o dia da Americana. Pô, tinha cliente que tinha Americana no portfólio. O Joesley Day, que foi um dia de político lá, e foi bem pesado pra bolsa. Teve alguns, assim. Não é uma ação específica. A gente está blindado, porque a gente é um intermediador. A gente não é o produto. Sim. Eu não sou o gestor do fundo, ou eu não sou a pessoa que toca o conselho lá da ação. Então, ou o analista que falou pra você comprar aquela ação. Eu sou quase o tradutor ali. Eu traduzo esse economês para o investidor do varejo. Então, independente, assim, você consegue... Pô, gente, ó, eu te orientei a fazer isso por isso, mas já não foi bom, vamos para isso. Tá, entendi. Mesmo assim, a gente ainda se preocupa muito em gerar valor para os clientes. E uma forma que a gente fez, que é um grande diferencial nosso, que é uma estratégia hoje, né, entendendo o que a gente fez sem saber o que estava fazendo de upsell, a gente tem outros 16 CNPJs e outras 25 coisas na prateleira que não são investimentos. Então, vou dar um exemplo real. A gente teve um cliente que a gente ajudou ele a melhorar o plano de saúde dele. A gente tem corretora de seguros, a gente faz câmbio, a gente tem uma empresa de educação, a gente tem uma agência de turismo, a gente tem uma empresa vertical, contabilidade, advogado, tudo sem imaginar. A gente tem um ecossistema, é um marketplace de produtos financeiros, não só de investimentos. Tá? São uns 17 CNPJs. E uns 25 produtos na prateleira, fora os investimentos. A gente conseguiu melhorar o plano de saúde desse cara sem que ele gastasse mais dinheiro, e 3 meses depois ele descobriu que a esposa dele estava grávida e era uma gravidez de risco. Cara, a ação desse cara pode cair 50.000%, porque ele não tá nem aí, ele vai continuar amando a gente, não? Então a nossa tese de geração de valor é virar meio que esse one-stop shop. Além da rentabilidade. E sim, a gente não é o produto. Eu não faço assim, cara, eu não sou o fundo, eu não sou a ação. A gente é o serviço de você ter uma pessoa do seu lado para te orientar com tudo que envolve o seu patrimônio. Legal. É isso. Eu não, assim, a ação subiu ou caiu devia ser menos relevante para medir a nossa qualidade, entendeu? Entendi. Quando você sai de uma situação, quando você nasce num ambiente totalmente diferente do que você vive hoje, por mais longe que você conseguisse enxergar, por maior que fosse seu sonho, você imaginou que hoje você ia estar numa situação como essa? Nossa, mas nem assim. Até hoje não acredito. É? Não, aí tem um episódio que foi um marco, assim, que você falou e eu lembrei na hora. Cara, que foi o momento que você viu que o negócio ia funcionar. Teve uma coisa que eu, em 2013, ou 15, ou 17, na verdade só acreditei que aconteceu quando aconteceu. Foi quando a XP chamou a gente pra ser sócio e chamou a gente pra ir lá pra Nasdaq, lá em Nova York, tocar o sino. Foram lá umas 100 pessoas, vamos tocar o sino, que a XP fez um IPO, na época a empresa brasileira mais valiosa a abrir capital na Nasdaq, né, em 2019. Então falei assim, cara, realmente, cara, alguma coisa a gente acertou pra estar aqui no meio desse bando de gente, dentro da bolsa da Nasdaq, onde tá o Google, onde tá a Apple, onde tá a Microsoft. Então ali eu falei assim, cara, a gente tá assim, vamos ver o que a gente tá acertando e gastar toda a energia no que a gente faz bem, tirar o restante ali que tá tirando a gente do foco, e foi o que a gente fez de 2019 pra cá. Legal. E
por conhecer esses dois lados da moeda, vai, totalmente extremo para um lado, totalmente extremo para o outro, o que você tira de lição, assim, que você poderia deixar para a pessoa que hoje está naquele outro lado da moeda? Tá. Cara, tem várias. Eu leio muito, tá? Eu leio muito mesmo. Então, uma coisa que eu leio, e muita coisa que eu li, eu ia me identificando sobre estoicismo, sobre psicologia positiva. E uma coisa que eu percebi, primeiro eu vejo que as redes sociais é um grande gerador de ansiedade, tá? E eu falo isso nas redes sociais e... então, a primeira coisa que a pessoa tem que se ligar é que ninguém é tão bom quanto parece nas redes sociais. Uau. Ponto. Nem eu, tá? O segundo é que você não precisa de sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. Não vai adiantar ganhar um caminhão de dinheiro e não tá bem, com uma boa rede de apoio, bons amigos, ou vendo o lado cheio do copo sempre. Acho que esses dois, assim, foram os que pesaram. E um terceiro que eu gosto de falar bastante, assim, não deixe situações que você não tem nenhum controle sobre afetar o seu humor. Mas se concentra no que você tem poder de alterar. Porque variáveis que você não controla, pode começar a cair um temporal agora. Isso não deveria prejudicar seu humor. Legal. Prejudica seu humor é se você chegou atrasado porque dormiu muito ou porque bebeu até tarde. Cara, aqui eu errei. Mas o que você não pode controlar não deveria te afetar. E um quarto, que aí falo muito desses 5 anos ali, que as pessoas veem a história, pô, o Bruno trabalhava na favela, vendeu coca na praia. Cara, normalmente você sofre muito mais na imaginação que na realidade. Tem mais uns 10, mas 4 tá bom. Porque, quando você diz isso, é porque na prática, lá esses 5 anos não foi tão dolorido assim? Não, nem um pouco. Uau. Nem um pouco, nem um pouco. Uau. E é assim, né? Quantas pessoas você não conhece que sofrem por antecipação? Ah, tem a prova amanhã. Já começa. Cara, deixa pra sofrer na hora que tiver com uma prova na mão lá, não vai sofrer uma semana antes, né? Tá, faz sentido. Ô, Bruno, e óbvio, eu aproveito esses momentos porque eu acho que a maneira mais. Eu acho que a única maneira de você acelerar o processo de se preparar, entre se preparar e dar resultado, sem você burlar nenhum tipo de princípio, é você aprendendo diretamente com alguém que passou por aquilo. Isso que eu acredito. Não existe mágica, não existe fórmula mágica. Cara, é trabalho, é estudo, e você escutar bons conselhos. Isso é bíblico, inclusive. E eu aproveito essa oportunidade de estar aqui para pedir que conselho você me daria para alguém que tem 26 anos, que é, comparado à sua trajetória, tô começando ainda, né, nesse mundo de empreender, enfim. Você, tendo esse pouco contato, vendo isso que você viu, o que se daria de conselho para mim, cara? Cara, conhecendo pouco, assim, vendo que, a energia boa que vocês têm, eu acho que o fazer as pazes com o fracasso é uma coisa que eu falo muito, assim. Porque a gente tem a falsa impressão que as pessoas não erraram para chegar onde elas chegaram. E aí isso parece até um negócio meio, né, clichê de falar, mas quer dizer que é tomar risco. Aprenda a tomar risco. Eu tenho uma série de histórias interessantes sobre isso que eu conto. Vou dar um exemplo real. De como bons empreendedores são grandes gerenciadores de risco, assim. E histórias reais de biografias que eu li. A gente fala lá do Bill Gates, né? Falei da Microsoft, por acaso. Todo mundo fala, o Bill Gates trancou a faculdade, né? O Bill Gates largou a faculdade. Cara, o Bill Gates trancou a faculdade porque ele não tinha mais tempo por causa da empresa de software dele. E quando ele trancou, ele mandou uma carta pra Harvard e falou assim, se der errado, você deixa eu voltar, tá? Então essa parte da história ninguém fala. Não fechou a porta, isso. né? Isso é uma coisa interessante, assim, sobre como você tem que aprender a gerenciar risco. Cases interessantes, boas biografias ou trechos de livro. Pablo Picasso. Tem um quadro de Pablo Picasso chamado Guernica. E para esse quadro ser feito, ele precisou de 79 rascunhos. Acho que é uma coisa que eu já não sabia. Pensei que Picasso o cara era brabo, ele pega o pincel, faz 3 negocinhos e saiu. Uma obra de arte. Não, então, Picasso teve mais de 20 mil criações. Picasso fez tapete, fez cerâmica, para ter ali algumas centenas de obras-primas, assim. Então o cara foi muito no volume. Uau. E Guernica, que é um exemplo legal, ele fez 79 rascunhos. Aí eu falei assim, já é uma novidade para mim que ele fazia rascunho. Aí eu pensei, a obra de arte final deve ter sido o rascunho 79 com 2 ajustezinhos, né? E aí quando especialistas analisaram Guernica, eles acharam fragmentos do rascunho 1
do rascunho 7, do rascunho 25. Foi uma soma das tentativas dos rascunhos que ele foi fazer. Então faça muitos rascunhos e que você vai, assim, a pessoa que você é quando você dá um passo é completamente diferente. Você deve ter percebido isso. Cara, a pessoa que você era quando você tinha a ideia de ter a sua websérie é completamente da pessoa depois do primeiro episódio gravado. É outra pessoa. Que é outra pessoa agora, depois de 120. Exatamente. Você já sabe o que deu certo, o que deu errado, o que tem que mudar, o que tem que melhorar. Coisa que você não saberia se você não desse o primeiro passo. E tem um caso interessante. Então, deu o primeiro passo, né? Sair da inércia é importante. Que é o de Thomas Edison, que também tem umas histórias fantásticas. Thomas Edison, ele registrou, se eu não me engano, agora eu esqueci o número, mas 3.000 e poucas patentes para ter 2 invenções geniais. Né? 2 ou 3, assim. E as invenções mais geniais dele vieram nas épocas que ele estava registrando mais patente. Então, nos períodos que você está testando e tentando mais, são quando saem as coisas mais geniais. E aí tem um livro, agora você bota no Google, A Boneca de Thomas Edison. Na mesma leva de patentes que foi a lâmpada, ele criou uma boneca que era tão horrorosa que, além de assustar as crianças, assustavam os pais das crianças. Passava uns curto-circuito assim na boneca, era pra ser bonito, não sei o que ele tava pensando na época. Então é interessante você pensar, cara, que assim, não é a foto, não é o Bill Gates, o Thomas Edison, o Picasso, o Vinícius, o Bruno. Cara, tem um filme gigante por trás de gerenciar risco, de tentar, de esforço, de 79 rascunhos, de sei lá quantas mil patentes, de 20 mil obras de arte. Então É um padrão, né? É um padrão. É o que você falou, quando a gente tá falando aqui atrás, é um padrão de resiliência. Uau. A única coisa que eu acho que as pessoas que deram muito certo têm, que outros não têm, é resiliência. Pô, pode ser a resiliência de fazer 1000 episódios, pode ser a resiliência de conseguir sobreviver 5 anos no padrão de vida menor do que você tinha antes. Algum episódio de resiliência teve. Uau, muito sentido. Bruno, eu vou dizer que eu tô muito surpreso com o nosso bate-papo. Cara, curti muito a sua história, curti muito tudo que você falou. Cara, vai totalmente de encontro com o que a gente acredita. Acho que você foi muito coerente em tudo que você falou. Obrigado. Me surpreende muito mesmo. Acho que o grande lance da gente não ter um roteiro é justamente isso. Esse interesse genuíno de conhecer outra pessoa. Eu acredito que o resultado ele é a consequência da pessoa que você se torna para dar aquele resultado. Então, assim, mais do que conhecer os resultados das pessoas, a gente quer conhecer as pessoas que geraram esses resultados. Então, isso é uma premissa aqui do Forjando. Eu acredito que ninguém melhor do que pessoas que já vivenciaram alguma coisa para impulsionar, impactar ou inspirar outras pessoas, cara. Eu acredito que desde da Bíblia a gente vê que as coisas que mais inspiram são histórias de outras pessoas. Quando eu vejo alguém que sai de um cenário totalmente muito pior do que o que eu iniciei, ou seja, o teu ponto zero era muito pior do meu ponto zero, eu falo assim, cara, se esse cara que teve um ponto zero mais desafiador conseguiu ir tão mais longe, o que tá me impedindo de talvez ir tão longe quanto? Com 26 anos eu era caixa de banco ainda. Uau. Né? Eu era caixa de banco. Pois é, e hoje, o que você falou das redes sociais, né? Hoje a internet passa uma mensagem, passa uma cultura que, tipo assim, pô, se não é milionário com 18 anos, nossa, é muito ruim, né? É isso aí, né? Cara, eu uso a rede social pra falar pras pessoas saírem da rede social, tá? Mas tudo bem. Quanto menos visualizações você tem, mais tá dando certo. Então... Cara, você tá vivendo, você tá falando coisa. Muito bom. Então eu quero dizer pra você que, cara, conte com a gente, tudo que a gente puder contribuir de certa forma, não hesite em nos chamar, você faz parte dessa obra a partir de agora oficialmente. Então sempre que você estiver por aqui, é um prazer te receber para poder levar esses conteúdos, levar essas coisas que realmente impactam positivamente na vida de outras pessoas para frente. Conte com a gente, eu tenho certeza aí que a gente tá indo para a mesma direção sem dúvida nenhuma. Cara, eu que agradeço, assim, pô, muito obrigado pelo convite. Achei fantástico aí o bate-papo, realmente bem natural. E aí, quando eu falo isso brincando de rede social, porque eu adoraria que o grosso que as pessoas consumissem fosse isso, né? Fosse, pô, bom conteúdo, pô, pessoas escutando a história dos outros. Não, enquanto o grosso for coisas que gerem ansiedade ou coisas que, pô, te diminuam de alguma forma, essa parte eu sou contra. Agora, se você conseguir achar, e tem bastante, pô, boas referências, ou se espelhar em boas pessoas, ou escutar boas histórias, aí você tá usando da forma certa ali, velho. Eu sei que as pessoas entram na rede social pra se divertir também, né? Então tem um pouco disso. Mas só cuidado para aquilo não virar ali uma espiral de ansiedade, parte do seu tempo também, né? Isso se também. Divertir. O meu, quando dá 1h30, bloqueia. Uau, caraca. Às vezes eu tô no meio do Rios aí. Acabou? Caraca, isso não burla de funciona. Não, pô. Caraca, que legal, que legal.
Bruno, a última pergunta é a única pergunta em comum em todos os episódios. Eu acho que ela fala muito sobre as pessoas mesmo. E vamos imaginar o seguinte cenário: que hoje fosse seu último dia de vida e você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que te escutam, para as pessoas que você ama, só que seu tempo tá acabando. Então você não tem tempo para falar muito. Você ia ter que escolher uma mensagem. Que mensagem você escolheria para ser a sua última mensagem no seu último dia de vida? Vai ficar tudo bem. Ó, Fica, né? caraca, bem simples, bem É. estoico mesmo, né? Então, assim, cara, prazer a gente conhecer. Eu que tenho Conte com a prazer. gente. Pede para as pessoas se inscreverem no canal aí, Bruno. Se inscrevam no canal, deem 5 estrelas no Spotify. Por favor, consumam coisas boas na internet, pelo amor de Deus. Gente, nós ficamos por aqui. Uma excelente semana para você. Te vejo no próximo episódio e tchau, tchau.